Celebramos hoje o quarto domingo do Advento, também conhecido como Domingo Letare. Tem esse nome porque no início da celebração é proposto um texto, uma antífona, inspirada no capítulo 66 do profeta Isaías, que em latim diz Letare Jerusalem, ou seja, alegra-te, Jerusalém. E a igreja, no dia de hoje, nos propõe justamente a alegria. Nos chama a que nos alegremos. Por quê? Porque se aproxima a salvação. Porque se aproximam as celebrações da Páscoa. Mas, nas circunstâncias atuais, é necessário que nos perguntemos: mas será que há clima para que nos alegremos? Nem sequer parece que vamos conseguir celebrar a Páscoa juntos. Aonde é que vamos encontrar essa alegria? Pois eu digo, junto com a igreja, alegremo-nos. Mas a razão da nossa alegria não pode estar naquilo que nós enxergamos com os olhos da carne, mas com o olhar da fé. E nesse sentido, as leituras que a liturgia de hoje nos propõe são realmente fabulosas, porque falam dessa capacidade de enxergar para além daquilo que as nossas forças humanas nos permitem. O Evangelho, por exemplo, do capítulo 9 de São João, fala da cura de um cego de nascimento. Evangelho esse que sempre foi utilizado desde o início das comunidades cristãs como uma imagem do batismo. O batismo que faz com que possamos enxergar não mais com as forças humanas simplesmente, mas com a fé, um novo olhar, uma nova visão. Talvez possa nos ajudar a entender um pouquinho melhor o que significa esse olhar de fé, uma imagem que foi proposta por um filósofo grego, por Platão. Ele falava do chamado mito da caverna, no qual ele propunha que a humanidade se assemelhava a um grupo de pessoas que, por toda a sua existência, tinham estado dentro de uma caverna, amarrados, somente enxergando o que tinham projetado na parede da caverna. E por trás existiam as verdadeiras realidades que, iluminadas, projetavam sombras, que eram tudo o que aqueles homens eram capazes de ver. Sombras. E dizia Platão que alguns homens, ele chamava assim os filósofos, conseguiam como que se livrar daquelas ataduras e virar-se, e enxergar a verdadeira realidade. E alguns deles, continuava Platão, voltavam para os seus colegas, aqueles que ainda estavam atados, aqueles que somente viam as sombras, e diziam: olha, existe uma realidade muito maior. Isso que vocês veem são apenas sombras. Porém, muitos daqueles homens preferiam não acreditar. Preferiam, porque era mais cômodo, porque era tudo o que tinham conhecido, ficar somente com as sombras das realidades verdadeiras. Não vou entrar aqui no mérito sobre o valor dessa imagem de Platão para o conhecimento humano como tal, o conhecimento da nossa realidade visível. Eu, particularmente, não sou muito favorável. Porém, essa imagem para o nosso discurso sobre a fé é perfeita, justamente porque nos permite entender o que a fé faz conosco. Faz com que enxerguemos com uma nova capacidade, que saibamos perceber que muitas das nossas certezas humanas não passam de sombras, de realidades muito superiores. Nos ensina a não confiar simplesmente naquilo que os nossos olhos de carne nos fazem ver. Pensemos, olhando sempre para as leituras da liturgia de hoje, na primeira leitura.
A leitura do profeta Samuel, que nos conta como o profeta foi mandado por Deus para ungir um novo rei de Israel. Foi até a casa de Jessé. Jessé tinha vários filhos, muitos deles fortes, que aos olhos humanos pareciam ser os candidatos ideais para que fossem o novo rei de Israel. E Deus diz a Samuel: não te deixes enganar, porque eu não sou como os homens que julgo as aparências, mas eu vejo o coração. E a fé faz isso. Que nós sejamos capazes de duvidar das aparências, que tenhamos um olhar mais profundo. Podemos dizer que saibamos e aprendamos, com a graça, a olhar como Deus vê as coisas. Que tenhamos mais discernimento. Que possamos, justamente, até numa situação como essa que nos encontramos, que estamos encerrados, que estamos cheios de incerteza, que, quem sabe, até um pouco entristecidos, possamos encontrar motivações para nos alegrarmos. Por isso, também São Paulo, na segunda leitura da carta aos Efésios, nos convidava a que nos despertássemos, para que abandonássemos as obras das trevas, ou poderíamos dizer, daqueles que ainda enxergam as sombras, mas que vivêssemos como homens e mulheres da luz. Jesus mesmo disse: vós sois a luz do mundo. E ele disse isso porque também afirmou de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz é a fé. A fé que, em primeiro lugar, nos faz saber que temos um Pai, que Deus é um Pai misericordioso que nos acompanha. Daí que o salmo proposto hoje na liturgia não poderia ser mais adequado. O Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ainda que eu passe, atenção, porque é a situação na qual muitos de nós nos encontramos, ainda que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, porque tu estás comigo. Sim, a fé faz com que saibamos que o Senhor está conosco, que não nos abandona. E é por isso que mesmo quando a realidade que os nossos olhos nos permitem enxergar parece ser uma realidade negativa, pela fé nós nos alegramos, nós levantamos a cabeça e seguimos adiante, caminhando para a Páscoa, caminhando para o encontro com o nosso Salvador, que se fez homem, que nos ama e que nunca nos deixará sozinhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.